A paz do Senhor, amados. Como é que vocês estão? Eu quero falar sobre um tema lindo, né? Sobre liberdade. Jesus te liberta. Quando falamos sobre liberdade, é um tema muito abrangente, né? Porque a liberdade é um direito fundamental do ser humano. Existem vários tipos de liberdade: liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de ter uma religião, né? A liberdade de ir e vir, liberdade condicional. Todas as liberdades, elas na verdade não são absolutas. Mas eu quero falar sobre uma liberdade que ela é mais abrangente, que só Cristo ele pode produzir. A palavra de Deus fala que o conhecimento da verdade é que liberta, de fato. Somente conhecendo a palavra de Deus, as escrituras sagradas, conhecendo a nós mesmos, como disse o filósofo, conheça a ti mesmo. Somente assim poderemos ser livres. Então, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Então, a liberdade ela passa pelo princípio do conhecimento, da consciência, de que eu fui criado para ser livre. Primeiro, esse é o ponto de partida, que eu fui criado não é algo novo. Jesus veio restaurar aquilo que Deus havia criado para sermos. Porque quando vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 1, 28, vai falar que Deus abençoou o casal e Deus disse para eles: multiplicai-vos, sejam férteis, sujeitai a terra, dominai tudo. Não dominar o homem, não subjugar a mulher, não subjugar as classes sociais, não fazer do homem escravo um do outro, não, mas dominar a criação. Vocês são os administradores de tudo que o Pai criou. Mas o pecado, ele trouxe uma visão errada, distorcida. E hoje nós vemos o homem dominado pelo medo, pelo ódio, pelas mágoas, pelos ressentimentos. E muitos dizem: eu não sou dominado por nada, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de macumba, de feitiço. Porém, são pessoas que quebram princípios, e quando a liberdade, por exemplo, ela está condicionada à observância, por exemplo, direitos e deveres, e assim como é no natural, no mundo espiritual não é diferente. E eu trago para elucidar isso, né, o que o próprio Salomão nos deixa em Provérbios 16:32: mais vale a paciência do que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Hoje muito se fala sobre inteligência emocional. Antes se falava muito das habilidades intelectuais, mas hoje fala-se muito sobre a inteligência, a gestão das emoções. Porque a Bíblia também fala há muito tempo, né, que um homem que não se domina, ele é como uma cidade cujos muros estão caídos, está vulnerável. Então, quem não domina a sua palavra se torna cativa dela. Quem não domina as suas ações se torna cativo deles. E aí, como? É por força de vontade? Não. Justamente a Bíblia vai nos falar sobre a incapacidade que o homem tem de ser livre plenamente. Porque quando o homem pecou, logo ele foi dominado. A nossa autoridade está quando a gente vai lá no deserto e Jesus é tentado. Jesus depois sai de lá com toda a autoridade. Os demônios acabam se sujeitando a ele, porque a autoridade passa, meu irmão, por princípios. Jesus foi testado, tentado, ele não cedeu ao pecado. Então, quando ele sai do deserto, ele sai com autoridade. Muita gente quer ter autoridade, mas cede ao pecado. Então, não há autoridade. A autoridade está em resistir o pecado. E como que eu resisto o pecado se o homem natural ele está dominado?
ele é incapaz de fazer o bem. Paulo elucida isso quando ele fala lá no capítulo 7 de Romanos, que enquanto o marido está vivo, a mulher está sujeita, está presa a ele. Quando o marido morre, ela está livre. Ele pega esse exemplo para comparar a nossa condição, que enquanto o homem natural, o velho homem está vivo, eu estou ali sujeito, eu estou dominado pelo pecado e, como consequência, estou sendo punido pela lei. Mas o capítulo 7 parece que ele traz para nós uma desventura, um sentimento de desesperança. Porque então o que fazer se o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero isso eu pratico? Porque quanta gente não quer se prostituir? Quanta gente não quer cometer adultério? Não é que o homem seja mau em si mesmo, que ele quer de fato fazer aquilo, mas ele se vê numa condição onde ele está escravizado. Quanta gente não quer consumir pornografia e está ali consumindo pornografia? Quanta gente não quer ficar mentindo e ele se vê ali mentindo? Quanta gente não quer praticar o mal, mas ele se vê praticando? Porque isso é inerente à tua velha natureza. É por isso que Cristo veio. Então, ele fez a parte dele. Então, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. O que era para ser feito, ele fez. Ele veio, ele deu o exemplo, ele morreu, ressuscitou, e a Bíblia fala que havia uma cédula contra nós, havia uma dívida que nós não podíamos pagar. Ele foi lá, e ele rasgou a cédula, cravou na cruz, pagou o preço, foi para o céu, e agora ele confia a nós essa autoridade. Mas como que isso acontecerá? Porque depois do capítulo 7 de Romanos, existe o capítulo 8 que diz da vida no Espírito. Enquanto eu viver de forma natural, enquanto eu viver desconectado de Deus, enquanto eu não viver meditando na palavra, tendo meu devocional com Deus, meu relacionamento com Deus, eu quero te dizer, você está fadado a ser de fato dominado. Porque Pedro vai dizer que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se o pecado me domina, logo eu serei escravo dele. Como viver uma vida livre de remorso, livre de culpa, livre das consequências dos atos impensados daquele homem que não se domina, e ele se vê em apuros, e de repente ele vê tudo saindo do seu controle, ele perdendo o seu chão, perdendo a sua mulher, sua família, porque ele não sabe dominar os seus ímpetos, os seus desejos. E aí, como dominar os desejos? Como não ser dominado pelas tentações? Somente uma vida no Espírito. E o capítulo 8 traz a esperança, porque se o capítulo 7 diz: miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Porque essa é a condição do homem carnal, está fadado a fracassar. Mas uma vida no Espírito, por isso que é necessário nascer de novo. Não é mudar de igreja. Tem gente que está numa igreja, mas ele não nasceu de novo, ele é uma velha criatura, passa anos e anos, ele continua com o mesmo linguajar, com o mesmo pensamento. Ele não se permite ser quebrado, porque quando a gente fala de libertação, meu irmão, a gente vive num mundo, e o mundo vai impregnando na gente tantos pensamentos, tantas concepções erradas. São muralhas, são fortalezas que são construídas na mente, e que a palavra vem quebrando como martelo, vem quebrando uma após uma após uma. Não é um culto de libertação que vai trazer libertação, mas é a palavra de Deus. É um culto, sim, onde a palavra de Deus ela é ministrada ao meu coração, e abre-se a consciência, o meu entendimento, e eu entendo, eu preciso ser liberto nessa área eu preciso de libertação, nessa área eu preciso. E o Espírito Santo vai usando a palavra, e a palavra, como uma espada ou como um martelo, vai quebrando toda aquela fortaleza que foi construída uma após uma, e vai me libertando dia após dia. Sem conhecer a palavra, meu irmão, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o capítulo 8, ele traz uma vida no Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe como ser livre? Vivendo no Espírito. E como viver no Espírito, num mundo materialista, onde tudo tem que ser palpável, onde tudo tem que ser visto, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Como vencer o pecado? Como vencer a minha natureza? Conheça a ti mesmo. Você precisa conhecer quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos cegos, e eu preciso conhecer a mim mesmo, eu preciso conhecer as Escrituras. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu preciso estar em comunhão diária com o Espírito Santo, sendo ministrado por Ele para viver uma vida verdadeiramente livre, porque se o Filho libertar, vocês serão livres. Agora, se eu não estiver conectado com a palavra, conhecer as Escrituras, conhecer a palavra, conhecer a Cristo, conforme está escrito na palavra de Deus, eu tenho certeza que você nunca mais será subjugado, eu tenho certeza que você nunca mais será dominado. Eu tenho certeza que você viverá num nível espiritual mais elevado. Eu tenho certeza que você não cometerá os mesmos erros, sabe? Aquela reincidência daquele pecado que você se vê ali rodeando, você nunca sai do mesmo lugar, porque você precisa se encher do Espírito, você precisa se encher da palavra, você precisa estar conectado com Deus, você precisa criar uma disciplina de oração, de louvor e de meditação na palavra de Deus. Se você não está alimentando da palavra de Deus, você está se alimentando de outra coisa. Se você não se alimentar da palavra de Deus, eu quero te dizer que você estará vulnerável, porque nós somos carne e osso, nós somos vasos de barro. Para com essa autossuficiência. Enquanto você quiser mudar pela sua força de vontade, eu quero te dizer que você frustrará todas as tentativas. Você só poderá vencer pela força que vem do alto, é do Pai das luzes. É quando você está ali no seu limite, na sua crise, você vai lá no seu quarto, você clama ao céu e Deus responderá, e Deus te envolverá, Deus te encherá do seu Espírito. Só assim você será verdadeiramente livre, porque ser livre é ter consciência de que você primeiro é dependente de Deus, de que você não é autossuficiente. A verdadeira liberdade está em Cristo. Mas se você não tiver essa consciência, por isso que conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Entender que você foi criado para dominar e não para ser dominado. Tem gente que fala, eu nasci assim, né? Síndrome de Gabriela, eu costumo dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Tá, você pode até... Você não nasceu assim primeiro porque você nasceu um CD virgem. Mas ao longo da história da sua vida foi incutido em você tais pensamentos. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele é carpinteiro, Ele é oleiro, Ele é o Criador e Ele pode mudar. Aquilo que foi assim até agora pode ser transformado sim. Mas se você crê, é preciso entrar na mente, não ficar somente nas suas emoções, é preciso entrar na sua consciência. A verdade precisa entrar dentro da sua mente, da sua consciência. Você não é o que o espelho está dizendo, você não é o que a sociedade diz, você não é o que seu coração diz, você é o que o teu Criador diz. Você é a imagem e semelhança de Deus. Pode estar até agora desfigurada, mas Jesus é aquele que restaura todas as coisas. Deixa Ele mudar a mente, deixa Ele mudar a sua mente, deixa Ele transformar a sua mente, seu coração. Você viverá o novo de Deus, você viverá em novidade de vida. Sua vida irá valer a pena, fará sentido, porque muitas vezes nessa vida que você está vivendo, você fica se perguntando, para que eu nasci? Qual é o propósito? Sabe por que você vive sem propósito? Porque o teu propósito está alinhado ao propósito daquele que te criou. Você, por mais que a sua gestação não tenha sido planejada, mas você não é obra do acaso, você não caiu de paraquedas. Os teus pais podem não ter planejado o teu nascimento, mas aquele que te criou, ele sabe muito bem o que ele estava fazendo. Não é que Deus está aqui assinando e corroborando com o mal. Não, ele nunca faz isso. Deus, ele nunca vai
transgredir aquilo que ele mesmo estabeleceu como princípio, mas ele usa assim das desgraças, dos erros dos homens, e ele mesmo dentro do caos que o ser humano produz, Deus faz nascer uma linda semente, e essa semente ela cresce e ela produz frutos, mesmo gerada no caos, mesmo gerada de traição, mesmo gerado muitas vezes de um estupro, né, que é terrível. A gente se constrange, a gente se compadece, sim. Mas eu quero te dizer que mesmo sendo gerado dessas formas terríveis, mas ainda assim Deus, ele faz com que algo novo, uma planta nova, porque Deus nunca perde o controle. Deus te liberte nessa manhã, que seja uma manhã, né, de libertação, de transformação. Eu creio na palavra de Deus, nesse Cristo que me libertou. Estou falando de algo que eu conheço. A gente só pode falar com autoridade daquilo que a gente conhece. Eu sou fruto dessa libertação. E como é bom ser livre. Como é bom ser livre. Porque fomos criados para ser livre. Imagina um pássaro numa gaiola. Mas quando ele está livre, você foi criado para ser livre, para viver em liberdade de vida, para viver em novidade de vida. Mas para isso você precisa conhecer Deus, e não na boca dos outros, e não na visão dos homens. Abra a tua palavra, abra a Bíblia e comece a conhecer aquele que te criou. Você verá que há um propósito maior do que a dor que você está vivendo. Ele te liberta das dores, dos traumas, das frustrações. Ele te liberta do sentimento de medo. Ele te liberta da pornografia. Ele te liberta do pecado. Ele te liberta da síndrome de pânico, síndrome de medo. Ele te liberta de todo o sentimento da preocupação em relação ao amanhã. Ele te liberta de tudo, porque se o Filho do Homem te libertar, e ele te liberta do pecado, para que você possa viver uma vida com Deus e um dia você viver eternamente com Ele. É sobre esse Deus vivo, poderoso, que age no meio de nós, daqueles que creem, cuja palavra é infalível, é imutável, é inerrante. Essa palavra viva, que ela venha produzir fruto no teu coração. Seja livre, porque foi para a liberdade que Deus te criou. Em nome de Jesus, amém. Deus é bom o tempo todo, sua misericórdia não tem fim. Seja louvado, Deus, por meio da sua criação. Deus é bom. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor.